noite a todos. Meu nome é Milka, eu moro em Londrina, no estado do Paraná, sou procuradora federal e vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a atuação dos procuradores federais em meio a essa crise, a pandemia que todos nós estamos vivendo em função do coronavírus. Eu agradeço o convite do Dr. Douglas, a quem eu conheço há alguns anos. Tive a alegria de trabalhar com ele, pessoa muito inteligente, dedicada, e foi meu estagiário aqui em Londrina, né, Douglas? Então, gostaria de contar primeiro para vocês que eu não nasci em Londrina, eu sou de São Paulo, mas vim morar aqui muito jovem para cursar a Universidade Estadual de Londrina. Me formei e em seguida comecei a fazer concurso público. Logo depois da formatura eu já prestei um concurso e graças a Deus passei como técnica da Justiça Federal. Isso em 1999. Dois anos depois, eu ainda sempre fazendo muitos concursos, eu prestei novamente e passei como analista da Justiça Federal. Em menos de um ano, eu continuando a vida de dedicação aos estudos, né, procurando sempre boas colocações, né, eu prestei o concurso da Procuradoria Federal e tive a alegria de passar. Nos 3 cargos que eu ocupei, eu sempre morei aqui em Londrina, então me sinto um pouco até londrinense. Então eu estou na Procuradoria desde o ano de 2002. A Procuradoria Federal, quem ocupa um cargo de Procurador Federal, faz parte da Advocacia Pública Federal. Faz parte dos quadros da AGU. Dentro da AGU existem 3 carreiras, né? A de advogado da União, que faz a defesa da União, da administração pública direta. Existem os procuradores da Fazenda, que fazem a defesa da União em matéria tributária. E existem os procuradores federais, carreira da qual eu faço parte. E nós fazemos a defesa dos entes da administração pública indireta. Então é o INSS, o IBAMA, o INCRA, universidades federais, né? Todas essas são defendidas por pessoas como eu, que ocupam o cargo de procurador federal. Eu fiz questão de explicar essas coisas para vocês, porque mesmo quem é da área jurídica, muitas vezes não tem essa familiaridade toda, né, com as carreiras da procuradoria, da advocacia pública. Então, eu quis fazer essa divisão para vocês entenderem um pouquinho. Eu, desde 2002, que eu tomei posse aqui em Londrina, eu faço a defesa do INSS. Eu podia, dentro do prédio no qual eu trabalho, existem pessoas que trabalham em outros setores, que defendem outros entes, mas eu sempre atuei em matéria previdenciária, então fazia a defesa, como faço até hoje, do INSS. O INSS, como todos devem saber, é o ente público que mais é demandado em toda a justiça do Brasil. Vocês podem pensar, nossa, mas o INSS só erra, é um órgão, é um carrasco. Não é bem assim, vocês vão ver que não é por aí, né? O INSS é um ente muito importante. Se cada um de vocês for pensar, vocês com certeza têm pessoas próximas de vocês que sobrevivem graças, né, à atuação do INSS. Então, por aí a gente já imagina que é um órgão de suma importância, porque se ele garante a subsistência das famílias, é algo que a gente deve respeitar e sempre pensar, né, sobre ele, sobre a relevância dele
na vida das pessoas brasileiras. Pois bem, antes de falar propriamente da atuação do INSS nos processos, né, e um pouquinho da minha experiência pessoal, eu quero explicar para vocês que dentro da Constituição existem os direitos sociais, né, e entre eles está a parte da Seguridade Social. Lá no artigo 194 da Constituição e seguintes, vocês podem ler e aprender um pouquinho sobre isso, né? A Seguridade Social, ela envolve 3 áreas e o INSS não atua em todas elas, atua em uma delas só, como vocês vão ver. A Seguridade envolve a saúde, a previdência e a assistência social. A saúde, vocês veem direto no noticiário, a saúde, quem cuida na parte federal é o SUS. Nas cidades, né, nos outros entes federativos, nos estados e nas cidades, nos municípios, existem os postos de saúde ligados à prefeitura. Então, essa é uma das áreas da Seguridade Social, a saúde, mas não engloba todas elas. As outras 2 áreas muito importantes da Seguridade Social, que é conjunto de ações integradas entre o poder público e a sociedade para assegurar essa saúde, previdência e assistência. As outras 2 áreas que estão ligadas ao INSS. A Previdência Social, ela está tratada na Constituição, os artigos 201 e seguintes, e a Previdência, ela, entre os seus participantes, estão aquelas pessoas que vertem contribuições. Então, quem tem direito a uma pensão por morte, a um auxílio-doença, a uma aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade? Todas as pessoas, todos os brasileiros? Não é bem assim. Só tem direito a esses benefícios aquelas pessoas que contribuíram, que participaram do regime geral da Previdência Social. E é esse regime geral da Previdência Social que o INSS administra, que ele vai distribuir os benefícios para quem cumpriu os requisitos legais. Ele não pode distribuir para todo mundo, porque se ele distribuir para quem não verteu contribuições pelo tempo mínimo necessário, que é o que a gente chama de carência, ele vai estar lesando os que contribuíram. Então, o INSS tem que agir dentro da legalidade, que é um dos princípios constitucionais de toda a administração pública, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, mas e essa atuação dele com precisão é importantíssima, porque ele só pode dar aquilo àquelas pessoas que preencheram os requisitos. Quem não preencheu, e se ele der, ele está lesando os que contribuíram para o sistema todo, tá? Já a assistência social, ela é diferente. A assistência social, ela é prestada a quem dela necessitar. Então, um benefício muito conhecido e que às vezes as pessoas confundem, falam, meu pai recebe o benefício, a aposentadoria, mas daí a gente vai ver o papel, né, vai ver o cartãozinho lá do cidadão e não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Quem tem direito a esse benefício assistencial? São as pessoas idosas com mais de 65 anos e que tenham baixa renda. Daí tem lá a lei, né, que a gente chama a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que traz os requisitos legais para os idosos e para os deficientes físicos. Embora o INSS seja responsável por cuidar da área da Previdência Social, do regime geral da Previdência Social, o INSS também acaba administrando, fazendo o gerenciamento da prestação continuada da assistência social, esses benefícios assistenciais, que na verdade é da competência direta da União, mas o INSS faz essa prestação, essa conferência de dados, porque é o INSS que tem agência espalhada no Brasil inteiro. Então, por questões práticas, que é o INSS que cuida, mas o LOAS, quem recebe o benefício assistencial de prestação continuada, não é necessariamente uma pessoa aposentada.
Bom, agora eu já fiz até esse questionamento para vocês. Todo mundo tem direito à aposentadoria? Não, nem todo mundo. Só se a pessoa tiver vertido contribuições para o sistema previdenciário da qual ela faz parte. Quem trabalha com carteira assinada faz parte obrigatoriamente do regime geral da Previdência Social. O patrão tem que verter a contribuição, ou se ele é um microempresário, né, um profissional autônomo, ele tem que fazer essa contribuição sozinho. A Previdência, então, tem caráter contributivo, só pode pedir auxílio-doença, pensão, auxílio-reclusão às pessoas que são seguradas, que vertem contribuições para esse regime. Então, o INSS paga benefício previdenciário advindos de duas fontes. Ou ele mesmo concede quando alguém vai lá na agência, no posto da assistência da Previdência Social e pede, e ele defere, ele confere os requisitos legais, se estiverem presentes, ele já defere. Ou então, o INSS paga uma pensão ou uma aposentadoria porque foi obrigado pela justiça, né? O cidadão foi no INSS, na agência, o INSS fez a conferência e entendeu que não estavam presentes os requisitos legais. Se a pessoa discorda e fala, não, eu quero fazer valer meu direito, o INSS me disse não, mas eu entendo que eu tenho direito a esse benefício. O que a pessoa precisa fazer? Entrar com uma ação na justiça. Como o INSS é um ente da administração pública indireta da área federal, a pessoa precisa entrar na Justiça Federal. As regras de competência estão ali no artigo 109 da Constituição. Só que nem sempre a pessoa tem a Justiça Federal tão perto da sua casa para ajuizar a ação, né? Então, a própria Constituição delegou à Justiça Estadual a possibilidade do INSS ser demandado nas comarcas estaduais. Quando a pessoa entra com a ação na Justiça, ela faz como? Ela pode ir, se for um juizado especial federal, que tem grande volume das ações de segurados contra o INSS, a pessoa pode até entrar sem advogado, né? Mas é prudente, é bom se a pessoa tiver acesso, ela mesma pagando um advogado particular, ou então através de escritórios jurídicos das universidades, né? Para quem não tem condições de pagar o seu, é interessante, é muito bom que a pessoa vá litigar na justiça através de um advogado, porque é o advogado que tem conhecimentos técnicos, né, para ajudar essa pessoa, então, a demonstrar o seu direito, a demonstrar que todos os requisitos legais que ela entende estão preenchidos. Então, quem vai fazer isso de uma melhor forma é o advogado. Quando a ação é distribuída na justiça, o que acontece? Lá na petição inicial tem a história da pessoa. Olha, eu trabalhei, ou eu trabalhei tantos anos e agora já tenho tal idade, né? Então isso, e verti contribuições, isso me faz estar apto a gozar da aposentadoria, por exemplo. O que acontece em seguida? O INSS, que é o réu, precisa ser citado, que é comunicado daquela pretensão daquele cidadão, daquele segurado. A citação, então, é o chamamento ao processo, né, do réu. Aí o INSS vai poder oferecer a sua resposta. Em seguida, o juiz vai abrir a possibilidade de as partes comprovarem, demonstrarem, né, aquelas suas alegações. Então, vai para a fase de instrução. Depois, instrução, vai ouvir o autor, ouvir suas testemunhas. Se o INSS também tiver testemunha, ele vai apresentar. Depois disso, vai o processo para a fase das alegações finais e a sentença. Pois bem, se o INSS perde e o cidadão vence a ação, o cidadão quer o quê? Ele precisa já usufruir daquele benefício, que é aquele benefício que vai trazer o sustento lá para ele e para a família dele.
Mas essa efetividade do processo, que é realmente a pessoa usufruir o bem da vida que ela estava buscando, nem sempre acontece. Ela vai acontecer ou no curso da fase de conhecimento ou na fase da sentença, através de uma tutela antecipada, né, de uma medida liminar dada pelo juiz. Ou então só ao final do processo, quando o processo transita em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso. O INSS paga cerca de 33 milhões de benefícios em todo o Brasil. Então é muita gente, por isso que eu disse no início que certamente você que está me escutando, que está me ouvindo, conhece alguém ou mesmo na sua casa alguém que recebe o benefício. Pois bem, quando a pandemia foi anunciada, atingiu o Brasil já poucos dias depois de já ter atingido a Ásia, a Europa, né, a América do Norte, como ficariam as pessoas aqui no Brasil que dependem dos benefícios para sobreviver se todos os outros cidadãos que trabalham no INSS, na Justiça Federal, nas procuradorias, cruzassem os braços, se os juízes cruzassem os braços, literalmente, e não fizessem nada, e nós procuradores que estamos lá do outro lado na defesa do INSS também não fizéssemos nada? Não teria como, porque, como eu expliquei, o INSS paga os benefícios advindos de duas fontes, ou de decisão dele mesmo na área administrativa ou de decisões judiciais. Se todos os servidores lá ficassem sem atender os processos, ou os judiciários, procuradores também, sem trabalhar, ia dar uma parada nessa concessão, nessa engrenagem de concessão de benefícios, o que não é desejável para ninguém, né? Então, assim que foi anunciada, aqui no Paraná foi mais ou menos em meados de março, todos nós procuradores federais já fomos nos adequando para poder atender a demanda que ia continuar. A justiça, eu trabalho na parte que atende o INSS, que faz a defesa do INSS em processos que tramitam nessa competência delegada, na Justiça Estadual. Então, assim que foi anunciado que a gente não poderia mais ir na procuradoria, não podia ter o contato com estagiários, com outros procuradores, eu vim trabalhar na minha casa, né? Adequei aqui em casa o escritório para que pudesse rodar todos os processos, para que eu pudesse dar os pareceres, fazer minhas análises todos os dias, juntamente com os meus estagiários, tudo à distância, né? Nós fomos nos adequando. É importante ressaltar que a Advocacia Pública Federal, ela foi incluída no rol de atividades essenciais pelo Decreto 10.292, de 25 de março de 2020. Então, logo que o Brasil todo entrou nessa situação de distanciamento social, a Presidência da República declarou que atividades dos advogados públicos federais era muito relevante. Então, todos nós, obviamente, continuamos a trabalhar. E interessante contar aqui para vocês que nos primeiros dias que eu trabalhei aqui na minha casa, com os meus estagiários à distância e outros procuradores que fazem parte da minha equipe também, nós atendemos 15% a mais de prazos do que a gente atendia antes. E vocês podem não acreditar, mas os prazos da Justiça Estadual estavam suspensos. Mas mesmo com eles suspensos, nós procuradores federais fomos atuando, quer dizer, não tinha prazo correndo contra o INSS, eles só iam voltar a correr hoje, que é dia 4 de maio, mas nós estávamos com eles suspensos desde 17 de março, né? Então, por 45 dias a gente podia não atender prazo nenhum, mas não, de forma alguma nós fizemos isso. Desde o primeiro dia, o judiciário também não parou, né? Parou assim de fazer audiências presenciais, mas não parou de despachar, não parou de proferir sentença, porque muitos processos estavam prontos para serem julgados, então os juízes julgavam e imediatamente caía nas nossas caixas de intimações, que os processos são todos virtualizados, né,
pela internet, a gente é intimado. Então, no primeiro dia de prazo que o juiz, de prazo fechado, né? O prazo estava fechado, mas o juiz proferia a sentença, já chegava para os procuradores federais e ninguém cruzou os braços. Nós líamos aquelas sentenças todas, até eu tenho números aqui para contar para vocês. Como eu disse que houve um aumento de 15% de trabalho nosso nos primeiros dias, né? Na segunda semana de quarentena nós atendemos 15% a mais de prazos. Foram proferidas pelos juízes 3.879 sentenças e os procuradores federais analisaram essas 3.800 sentenças e em 2.804 processos os procuradores deixaram de apresentar recurso. Como assim? O procurador leu o processo inteiro, concordou com a sentença do juiz, achou que ela estava adequada às provas colhidas e não ofereceu recurso. Isso foi muito importante. Por quê? Porque o processo, com um parecer nosso de que não vamos apresentar recurso, ele transita em julgado e imediatamente a gente passa para a fase de execução daquela sentença, de cumprimento, né? De vamos despachar para que o INSS implante o benefício imediatamente e vamos fazer o cálculo de parcelas em atraso, para que a pessoa possa receber. E foi isso que nós fizemos. Então, logo aconteceu isso tudo da declaração da pandemia. Expliquei para vocês a fase de conhecimento, né? A petição, citação, contestação, fase da instrução probatória e daí da sentença. E aí eu disse que se um procurador federal como eu e outros colegas analisa o processo e entende que os requisitos legais estão preenchidos, imediatamente o processo passa para a fase de execução e aí é que vem a grande efetividade, né, para o cidadão receber logo aquele benefício. Depois da declaração da pandemia, nós também analisamos, além de analisar muitas sentenças, nós analisamos muitas requisições de pagamento. A requisição de pagamento, ela acontece para que o ente público possa liberar o valor de prestações em atraso para aquela pessoa. Quando o INSS ou outro ente público federal perde o processo, ele não vai pagando assim, sem um controle, né? A Constituição tratou disso também, das requisições de pagamento. Se o valor for muito elevado, o ente público vai pagar por precatório, né? No caso do INSS, valores acima de 60 salários mínimos, a gente paga por precatório. Tem uma ordem cronológica do precatório, só que por envolver um valor maior, né, de pagamento, o ente público ele precisa estar com uma dotação orçamentária, preparado financeiramente para arcar com aqueles valores maiores. Então ele demora um pouquinho para ser pago, né? Os precatórios que são apresentados na justiça e conferidos pelos procuradores até 1º de julho, eles vão ser pagos até 31 de dezembro do ano seguinte. Isso vocês podem encontrar lá no artigo 100 da Constituição. Mas se o valor do processo judicial contra o INSS envolver valores menores, né, a condenação envolver valores menores, até 60 salários mínimos, isso é liberado em até 60 dias. Então, naqueles primeiros dias lá de março, quando foi decretada a pandemia, o que nós fizemos? A Procuradoria Federal no estado do Paraná e também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que nós fazemos parte dos 3 estados do Sul aqui, entrou em contato com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e foi tratado que se o INSS fizesse as conferências das RPVs, o tribunal ia liberar em menos de 60 dias esses pagamentos. Então, imediatamente nós fizemos uma grande força-tarefa e conferimos 1.749 requisições de pagamento. Por incrível que pareça, os números são todos muito elevados, viu, gente? Nós injetamos na economia, né, da região sul aqui, de segurados que estavam aguardando o pagamento, cerca de 73 milhões de reais. Então, é uma coisa um impacto muito grande e uma coisa importante,
porque cidadãos que já estavam com seu direito ganho, eles, né, eles ganharam a ação perante a justiça, eles tiveram acesso a esse dinheiro, né, principalmente a valores até 60 salários mínimos, num tempo extremamente curto. Eu que leio, eu trabalho na fase da execução da sentença, por isso, né, tenho bastante coisa para contar sobre isso. Eu cheguei a ver RPV que eu conferi aqui no escritório da minha casa num dia, 3 dias depois já estava sendo encaminhado para o TRF da 4ª Região e o dinheiro foi liberado em menos de uma semana. E olha só, tudo foi feito dentro da legalidade, né? Atendendo os requisitos legais, mas com uma agilidade muito grande. Se nós fôssemos usar o prazo legal que o INSS tinha, a gente ia começar a ler conferir as RPVs hoje, dia 4 de maio. Mas não, nós fizemos isso lá no começo da pandemia, meados de março, né? Então, foi bem interessante ver isso acontecer. Eu tenho mais alguns números aqui que foram divulgados, boletins, né, das atividades dos procuradores federais, porque foi muito intenso. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros 10 dias que eu estava trabalhando na minha casa, distante dos estagiários, né, mas em contato com eles por outros meios, né, digitais, nós lemos 200 processos por dia. Desses 200, cerca de 30 por dia era requisição de pagamento. Então, cada dia que a gente conferia, já mandava de volta para o judiciário, não usava aqueles prazos todos, o prazo suspenso, nada disso. Imediatamente nós fomos lendo e fomos encaminhando já para a justiça com um ok nosso, né, uma concordância de requisição de pagamento, e fomos possibilitando que também fosse liberado, né, esse dinheiro para o cidadão. O que mais que eu gostaria de contar para vocês? Já contei então que, além das requisições de pagamento, a gente também analisou muitas sentenças e com uma concordância nossa, né, claro, sempre analisando as provas e os requisitos legais, se estavam preenchidos ou não, e naqueles casos que os procuradores, com toda a cautela devida, entenderam que estavam preenchidos, renunciaram ao prazo de recurso e assim as sentenças transitaram em julgado, e foi possível então vir para esse setor, que é o que eu trabalho, de despachar, né, de interpretar a sentença, passar os parâmetros para o INSS para que fosse implantado o benefício bem certinho nos termos daquilo que o cidadão ganhou. Porque o cidadão, quando ganha, nós não queremos entregar nem a mais e nem a menos, né? Porque quando a gente lida com dinheiro público, nós temos com bens públicos, com dinheiro público, nós temos que ter muita responsabilidade, né? Então, nós não podemos dar ao cidadão individual, aquele que ganhou o processo, nem a menos e nem a mais do que ele realmente tem direito, porque se eu entrego indevidamente a mais alguma coisa no processo, eu estou lesando toda a sociedade que participa do regime geral da Previdência Social, né? A Previdência, ela é instruída por um princípio da solidariedade. O que um verte para o regime geral da Previdência Social, ele atende não só o indivíduo, ele particularmente, mas toda a gama, né, que faz parte desse regime geral da Previdência Social, a própria coletividade, porque é muita gente. Então, é isso, eu contei para vocês, dei alguns números, vou passar também para o Dr. Douglas esses boletins, né, informativos das atividades dos procuradores federais, assim ele pode contar para vocês, ou quem tiver curiosidade pode ver, né? Eu não sei aí no estado de vocês, mas aqui no Paraná foi assim que nós trabalhamos. Eu contei para vocês um pouquinho mais da minha área, né? Que é a área da execução da sentença. Eu trabalho no gerenciamento
dos processos, no gerenciamento da execução dos processos do Projude, que é o processo eletrônico aqui do estado do Paraná. Todas as decisões que transitam em julgado contra o INSS em matéria de benefício, eles passam ou pelos meus olhos ou de outros 2 colegas procuradores federais. A equipe é formada só por 3 pessoas, né? Que leem esses processos, mas de nós daí tem toda uma cadeia de outros procuradores que vão trabalhando dentro dessa fase do processo de execução. Procuradores todos que se dedicaram muito, têm se dedicado nesses dias, né? Porque o nosso trabalho tem sim uma relevância para o cidadão que está lá na ponta, né? O processo não é só um número para nós. Aqui todos os dias eu lido com 200 processos aproximadamente, de 150 a 200, eu leio, tento ler prestando muita atenção, porque atrás daquele número não é só um papel, não é só um arquivo digital, tem uma pessoa esperando para usufruir daquele bem da vida. Então é muito importante que nenhum detalhe passe, né, por essa leitura nossa ou por uma concordância nossa, né, para que realmente seja prestado um serviço público de excelência e de qualidade, não para nosso engrandecimento, né, mas para que o cidadão tenha aquele bem da vida que ele procurou e que ele tem direito, né? Então é isso, eu agradeço vocês por me ouvirem um pouquinho, né? Eu contei da minha rotina, do meu trabalho, né? Que juntamente com dezenas de procuradores aqui no estado do Paraná, temos nos dedicado para trabalhar bastante e com qualidade, mesmo durante essa situação terrível que estamos passando. Eu desejo a todos vocês bons estudos, boas práticas jurídicas e que em breve, né, possamos ter um controle melhor deste vírus e dias melhores no mundo e também aqui no nosso país, no Brasil. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e até breve.